eu sou Fábio Medeiros, advogado e sócio do escritório Lobo de Riso Advogados. Eu tenho muito prazer aqui em iniciar mais essa live, esse LDR Live, com uma série de eventos que nós temos trazido aqui, especialistas em temas ligados às questões ambientais, sociais e de governança no âmbito das empresas. A sigla ASG em português, que tem a sua sigla em inglês ESG, que vem do Environment, Social and Governance. O tema da nossa conversa de hoje, ele não poderia ser mais oportuno por tudo que vem acontecendo no mundo e no nosso país nos últimos dias, principalmente. Hoje nós vamos falar sobre o S do ESG, como está a atenção das empresas para o social agora. Antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou fazer um pedido para vocês se inscreverem no canal aqui do Lobo de Riso Advogados, clicando no botão que tem logo abaixo do vídeo. Curtam essa transmissão para que o YouTube distribua para mais gente interessada nesse tema que é muito importante, do ESG. E nessa discussão de altíssimo nível de hoje, mais gente se junte a nós. Também antes de iniciarmos aqui as apresentações, queria só comentar com vocês que as nossas discussões sobre os critérios de ESG no Lobo de Riso Advogados, elas partem de um grupo de estudos que integra várias áreas essas que seriam a área ambiental, principalmente, com a minha sócia Renata Castanho à frente, área de propriedade intelectual, marcas e patentes, que tem à frente a minha sócia Ana Celidônio. A gente também tem nesse grupo de estudos muita gente do nosso campo de direito financeiro, que os meus sócios Fabrício Sasdelli e Caio Cossermelli representam, e, claro, a nossa área trabalhista, que no campo social, e eu vou projetar novamente aqui para vocês, era a tela que estávamos apresentando antes. No campo social, temos as atividades voltadas para a estruturação jurídica de programas de recrutamento e seleção, formas de contratação e remuneração, bem como o término de contratos de maneira humanizada, uma questão bastante importante hoje, o compliance na cadeia de fornecedores de mão de obra. Aqui a gente está falando muito de terceirização, a preocupação com a responsabilidade das empresas contratantes, e recentemente pelos acontecidos da quinta-feira passada, isso ficou bastante claro como é importante, desenhos jurídicos de políticas e benefícios e incentivos, e a representação empresarial perante autoridades fiscais, Ministério Público, sindicatos e, lógico, a Justiça do Trabalho. Sem mais delongas aqui, e já pedindo desculpas pelos problemas técnicos do início, a gente agradece a paciência de vocês e ao nosso time técnico que está ajudando. Eu vou aqui começar, então, a apresentação dos nossos convidados de hoje. Nós temos, então, hoje conosco o Aron Belink, sócio-diretor da ABC Associados, que tem origem no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. A ABC Associados é responsável técnica do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE B3, do Guia Exame de Sustentabilidade e do Índice de Transparência da Moda da Organização Internacional Fashion Revolution. Aron, obrigado por você estar hoje aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Ótimo. Gláucia, temos aqui também conosco a Gláucia Terrio, diretora da GRI, Global Reporting Initiative, organização internacional independente que ajuda empreendimentos e outras organizações a assumirem a responsabilidade pelos seus impactos todos na sociedade, oferecendo a essas organizações e empresas uma linguagem comum, global, padrão para a comunicação desses impactos. As normas da GRI são as mais utilizadas no mundo para esses reportes de sustentabilidade. Gláucia, muito obrigado por você estar com a gente também. E, completando esse nosso time aqui de especialistas, a gente tem a Renata Faber. Renata, analista em investimentos ESG da Exame, conta com 20 anos de larga experiência na análise de investimentos. Ela teve foco com setores de transporte, logística, infraestrutura, bens de capital. Tem voltado, pelo que eu entendi, Renata vai poder falar mais com a gente, os últimos anos da sua carreira, se dedicando aos estudos de ESG, aos investimentos voltados para essas credenciais. Renata, muito obrigado por você estar com a gente também.
Obrigada, Fábio, pelo convite. Obrigada a todos pela participação. Ótimo, gente. É um grande privilégio ter vocês com a gente, compartilhando o tempo de vocês aqui para conversar sobre esse tema que é muito caro para o escritório, para os nossos clientes e contatos. Na edição anterior do LDR Live, o nosso bate-papo ele abordou questões mais focadas na sustentabilidade ambiental e os impactos em investimentos. A conversa foi muito boa, sobrou papo para a gente ter muitos outros eventos, e é o que eu imagino que a gente vai ter hoje, porque o tempo ele é mais restrito e as discussões são muito abrangentes, os temas sociais eles atingem diversas perspectivas. Mas hoje o nosso tema principal, então, como falamos, é o social e os reflexos corporativos de investimentos que esse critério de ESG produz. Esse ano ele tem sido bastante desafiador, de forma inédita, por causa da pandemia da Covid-19, e os reflexos nas relações de trabalho, nas políticas sociais ou a falta delas, nos projetos de infraestrutura e de investimentos em vários setores, a gente vem verificando alterações drásticas, mudanças durante esse ano. E o ano também tem sido marcado por questões impactantes ligadas ao tratamento do ser humano, aos impactos que ações e omissões corporativas trazem para a sociedade, seja via discriminações, por um lado, ou de outro, as ações afirmativas para a inclusão e contratação de pessoas, dispensas coletivas versus garantias de emprego em meio à pandemia, o mercado, de uma certa maneira, de trabalho derretendo na crise financeira em alguns setores, enquanto outros decolam em termos de vagas, mas também com algumas crises éticas de formas de contratação, remuneração e jornadas de trabalho. Bom, iniciando aqui pela Renata, eu queria ouvir vocês sobre a questão principal de hoje, que é exatamente como está a atenção das empresas para o social agora. Então, Renata, o que você nos fala a respeito? Obrigada, Fábio. Bom, acho que essa pandemia ela acabou acelerando várias tendências, né? E na parte social não foi diferente. Eu leio muito que o S sempre foi a letra do ISD que as pessoas prestam menos atenção. E eu nunca concordei com isso, que eu acho que o S uma das partes mais abrangentes e interessantes do ISD, que o S é todo o relacionamento das empresas com seus stakeholders, que inclui colaboradores, fornecedores, clientes, sociedade em geral. E essa pandemia, como você mencionou, Fábio, ela acelerou muitas dessas questões, né? Acho que no momento que todas as pessoas tiveram que ir para casa trabalhar, a gente realmente pôde ver quais empresas que dão a flexibilidade que os funcionários precisaram nesse momento, forneceram a tecnologia que eles precisavam para trabalhar, trataram esses funcionários com o respeito que todo mundo merece numa situação como essa, e não só isso, né? Daí no meio de tudo isso a gente ainda tem, como você mencionou, casos lamentáveis de racismo, que eu acho que também trouxeram à tona não só a questão da diversidade, mas a questão de como as empresas se relacionam com seus fornecedores. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que cobrar das empresas que fornecedor não é só a empresa que tem que fornecer um serviço por preço baixo. Você é responsável pelos seus fornecedores, por treinar esses fornecedores. Se esses fornecedores estão na sua empresa, eles têm também que absorver a sua cultura e tratar bem os seus clientes. Então, assim, eu acho que no meio de tudo isso, deu para ver que o S não é nem de longe a parte menos importante do ISD, é tão importante quanto as outras. Perfeito, Renata, exatamente. Eu acho que talvez das mais importantes e como você falou, talvez aqui mais imediatamente a gente sinta os impactos quando as eventuais negligências, despreparos acabam acontecendo, né? No meio ambiente e na governança, parece que as coisas levam um pouco mais de tempo para serem sentidas e aí os impactos são, às vezes, permanentes e irreversíveis. Na sociedade, a coisa muito mais, talvez, imediata, rápida, o impacto muito drástico, mexendo com vidas, pessoas, as questões de dignidade e tudo mais. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Aron. Aron, na sua opinião,
como está a atenção das empresas para o social agora. Eu sei que as perspectivas aqui de cada um de vocês é diferente. A Renata olhando muito pelo ponto de vista dos investidores, buscando as informações para os relatórios e para os clientes que buscam essas informações de ESG no ponto de vista de investimentos. Gláucia tentando, com a GRI, incutir a prática de informação, de falarmos para a sociedade, e você, pelo que eu acompanho, sempre muito focado nos projetos e no início de tudo isso, né? Onde é que precisamos, digamos assim, focar no início para que o projeto todo de um investimento, ao final, seja bem sucedido, inclusive no social. Então, o que você nos fala sobre como está a atenção das empresas para o social hoje, Aaron? Aaron, acho que o seu microfone ficou no mudo. Pronto, acho que agora sim. Voltou. Então, realmente agradeço aí o gancho e o convite, né? Falando um pouco dialogando com o que a Renata trouxe, o que você colocou agora, Fábio, eu acho que o meu ponto de vista vai muito na direção de combinar a perspectiva de negócios, a perspectiva estratégica, e também uma perspectiva mais macro, que é muito a minha origem, da luta, né, de toda a construção dessa proposta de desenvolvimento sustentável, né? Então, acho que a gente está assistindo nos últimos anos, agora mais recentemente, nesses últimos 2 anos, precipitado não só pela pandemia, que agravou tudo, trouxe tudo mais agudamente à tona, mas também por olhares de investidores, né? A famosa carta do Larry Fink, da BlackRock, do começo desse ano, e as 2 que ele tinha feito já em anos anteriores, que já estavam trazendo o tema de uma maneira menos contundente, mas já estava presente, né? Acho que despertaram os negócios para esse olhar, né? Acho que um outro fato também interessante no começo desse ano foi o relatório do Fórum Econômico Mundial, né? O relatório de riscos, em que os 5 maiores riscos percebidos estão exatamente nessa esfera da sustentabilidade, ali mais ligado a clima e a questão ambiental, mas também com aspectos sociais bem presentes, e com essa visão de que não se trata só de uma vontade de fazer um mundo melhor, mais justo, mas também a questão de que as empresas precisam entender que existe um reposicionamento acontecendo do ponto de vista da economia, do ponto de vista da inserção, né, da atividade humana econômica no planeta. Eu acho que um dos fatores que deflagra isso é a globalização e também o crescimento populacional, a comunicação, o acesso a recursos. A gente hoje tem ainda bilhões de pessoas que sabem que existe um mercado consumidor, querem consumir, e um sistema produtivo que já esbarra nos limites do planeta. E a gente fala em limites do planeta, não é uma figura de linguagem, é um fato concreto, né, mensurável, né, com indicadores que mostram que a gente tem limites na capacidade de gerar impactos negativos, seja sobre a biosfera, seja sobre a sociedade, ou seja, o nível de exclusão que a gente vive, ele seja não só de exclusão, mas também de desigualdade que a gente vive, ele é um fator de tensão, um fator de desgaste, um fator de risco, né, que não pode ser desprezado, e isso está cada vez mais evidente. Então, acho que nesse momento em que tudo isso fica claro, as empresas elas estão procurando encontrar o seu caminho nesse novo cenário. E o lado social é um lado fundamental dentro disso, os investidores percebem. E agora, o que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, eu enfatizo muito isso, é que a visão ESG, a análise ESG, ela é uma coisa muito bem-vinda, muito importante, necessária, do ponto de vista do ferramental que as empresas e os investidores, especialmente, precisam, mas ela também não dá conta de tudo, não é uma panaceia que vai resolver, porque tem muitas coisas que, eventualmente, são relevantes do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, e que não necessariamente estão capturadas nas metodologias ESG especificamente voltadas para investimento. Então, eu também tenho muito cuidado com esse crescimento. E só para resumir, eu acho que é muito importante dentro disso a gente perceber que tem referenciais muito já bem definidos. Então, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODS, e a Agenda 2030 são, acho que talvez, o maior macro referencial, e tem o desdobramento disso nas outras camadas, onde a GRI
por exemplo, é um exemplo super importante, e outras iniciativas que também estão trabalhando nessa área da normalização e da padronização, para que a gente possa falar uma mesma língua. Desculpa se eu me alonguei um pouco. Não se alongou de maneira alguma. Até depois que você for abordar os demais pontos, talvez ao final, Aron, você até comentou aí uma frase que o ESG não captura tudo, e aí eu até queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso depois. Eu vou passar a mesma pergunta para a Gláucia, depois a gente volta nesse ponto. Gláucia, então, pelo ponto de vista de quem acompanha o informe, o reporte, se ele existe, se não existe, e também incentiva que as corporações e organizações façam esses reportes, porque a gente sempre imagina que a partir de um reporte para a sociedade, eu também construo ali um norte, eu tenho ali algo já mostrando o que eu tenho ou não tenho de práticas de sustentabilidade. O que você nos diz, então, sobre como está a atenção das empresas para o social agora? Bom, primeiro acho que tem que esclarecer que, no meu ponto de vista, né, não tem como separar S do E, do G, enfim, que eu acho que é uma coisa só. E outra coisa que eu vejo diferente também é que a gente precisa, né, eu acho que existem essa questão do ferramental, né, que o Aron falou, e os referenciais, mas acho que o mais importante é a conscientização e a transformação das pessoas em relação ao ESG, né, porque senão a gente não vai ter uma mudança real em relação às questões ESG. Agora, em relação como eu vejo, né, o que está acontecendo em relação ao S, gostei muito do que o Aron falou, que as empresas estão encontrando o caminho, e é esse caminho, né, estão no caminho, né, mas ainda não chegamos lá, né. Eu vejo que muitas empresas, por exemplo, estão ainda tentando encontrar, né, a relação do S com o E, por exemplo, né, o S com a criação de valor da empresa, né, mas eu indo para o outro lado em relação à aplicação daquilo que é um instrumento de gestão para sustentabilidade, né, ele fatalmente vai ser um instrumento que é para mudar o modelo de negócio, para mudar procedimentos, políticas, né, e esse acontecimento na semana passada me deixou bastante frustrada, porque esse é um indicador da GRI que já vem há muito tempo, né, e que eventualmente a empresa até já relatou, mas ela fez a mudança necessária na empresa, né? Agora talvez com esse clamor público isso esteja acontecendo, mas ainda tem bastante, eu acho que ainda tem bastante caminho para a gente andar, e a gente tem aí um desafio de colocar 30 anos em 10, né? Porque essa década até 2030 assim, ele é fundamental, ele é a década que a gente vai ter que tomar decisões para a gente poder continuar existindo, na verdade, né? Agora, assim, o lado positivo que eu vejo, né, trazendo também, com o que concordando com o que o Aron está trazendo, né, os investidores falando, o mainstreaming, como o World Economic Forum falando bastante, o que está acontecendo é que o S está chamando a atenção do G, né, que era uma dificuldade para a gente, né? O G, que é o pessoal do conselho, né, de administração, eu acho que era um público que a gente precisava ainda alcançar, né? E com essa pressão que vem do outro lado, né, eles começaram a entender, né, eles fazem o papel de conexão entre capital financeiro e a operação da empresa. Então, essa pressão, né, que está vindo do investidor, ele vai ajudar a dar mais consistência aos trabalhos que estão feitos, enfim, e as informações divulgadas, né? Então, essa é a minha visão, nesse momento, sobre o S, como que está. Perfeito. Perfeito. Infelizmente, há algumas situações e essas, né, das questões de sustentabilidade todas, e principalmente nessas questões sociais, a gente tem visto que, por inanição, por falta de ação, por omissão, as organizações e as empresas estão se movimentando a partir dos acontecidos, né, e que estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais desafiadores, até porque tem tipos de serviços, atividades que a gente nem sabe que serão criadas ainda, a velocidade toda desse mundo que deixou de ser totalmente industrial para outros tipos de
relações de trabalho e serviços que a gente tem hoje. Então, tudo isso se juntando, Glaucio, eu vejo muito nessa sua fala um alerta muito importante, a gente fazer as bases agora, até 30, por exemplo, porque depois, sem essas bases, e a gente já perdeu bastante tempo, o mundo vai continuar, em termos, principalmente, a gente está falando aqui de social e relações de trabalho, se movimentando de tal forma que todas essas questões relativas à cadeia de fornecedores, por exemplo, que é o assunto que está no momento por causa de tudo que aconteceu na semana passada, a gente vai ter isso tudo tão pulverizado que, se as bases não forem bem feitas rapidamente e até 30, como você bem falou, provavelmente as novas relações, os novos tipos de trabalho, os novos negócios que vão surgindo e a pressão dos investidores vai tornando tudo isso muito caótico, muito desorganizado. E na questão dos investimentos, a gente realmente vê isso como a cenoura, né, para o G que está olhando para o investimento e a atração dos investidores, a cenoura para que eles se organizem. Isso que você comentou, a gente vê perfeitamente. Mas até depois a gente vai ter uma pergunta para você um pouco mais direcionada sobre a realidade disso, né? Isso é transparente realmente? Ou é algo que é só para o reporte? A gente também vai depois te perguntar um pouquinho sobre isso, tá? Ok. Aron, o Brasil ele tem pela frente um canal de oportunidades de investimento, sobretudo de infraestrutura, e há vários mercados em consolidação, como a gente viu recentemente a questão de vestuário e moda no varejo se consolidando aqui em São Paulo, principalmente. Nós continuamos com os mesmos antigos riscos, aqueles gerados pela atuação empresarial, como no aumento de violência, gravidez na adolescência, trabalho infantil, análogo escravo, quando uma atividade empresarial chega para um novo empreendimento, ou nós temos novos desafios no radar do ESG em função dessas novas modalidades de trabalho, focos de investimento. O que você nos fala sobre esses desafios que envolvem, por exemplo, inclusão e diversidade no mercado de trabalho, e como é que você tem visto as empresas se saírem nesses planejamentos e nesses novos desafios que eu estou comentando? Ok, bom, não é pequena a pergunta, né? Tem muita coisa aí, mas eu acho que um ponto importante, né, dialogando um pouco com a conversa que estava vindo, é a gente entender que os riscos sociais, né, e de fato, acho que a Glaucia colocou muito bem, a gente não dá para separar uma coisa da outra, elas são interligadas, né, com certeza, mas tentando fazer, então, uma focalização nos aspectos mais ligados diretamente ao social, a gente convive hoje, vai conviver, acho que durante muito tempo, com uma combinação entre riscos velhos e riscos novos, ou seja, a gente ao mesmo tempo tem aquilo que já são riscos conhecidos, por exemplo, como você colocou, de empreendimentos em territórios novos e que geram impactos sociais muito grandes, né, que vão gerar aí disrupção numa sociedade estabelecida, lá onde você está criando uma mina, uma estrada, um linhão, uma hidrelétrica, né, claramente tem grandes impactos sociais que muitas vezes não são levados em conta e que são muito tangíveis, né? Ao mesmo tempo, nas cidades, a gente tem desafios sociais na nossa frente o tempo todo, né? De gente na rua, de gente subempregada, de violência urbana, de discriminação, seja por raça, etnia, seja por condição social, né? Porque não é difícil traçar a linha entre o que é racismo e o que é discriminação por estrato social. Né, isso também faz parte, até essas coisas se misturam muito aqui no Brasil. Então, todo esse conjunto, né, e a sobreexploração do trabalho escravo, tudo isso continua existindo, e ao mesmo tempo, né, nós temos aí uma transformação do mercado de trabalho gigantesca acontecendo, e que vai se aprofundar cada vez mais. E a gente está falando desde a quarta revolução industrial, né, uberização, a transformação de posições que eram posições de atendimento para posições que vão ser agora autoatendimento do consumidor, então você transfere, né, um ônus ou um custo para o próprio indivíduo, né, isso às vezes vai ser um telemarketing, uma posição de atendimento que vai se extinguir, né, e aí você tem implicações, ou mesmo, né, a mescla entre robôs e
e pessoas. Então, a gente hoje recebe ligação feita pelo robô, já sabe que depois vem uma pessoa, e aí, né, você desliga antes, e qual é o estresse que uma pessoa que está fazendo isso o dia todo, levando o telefone na cara, sofre, né? Quer dizer, que é uma posição precária, como é que você lida com isso? Então, assim, acho que tem, né, coisas muito novas e que vão surgindo, e que as empresas têm uma responsabilidade grande quanto a isso, uma responsabilidade até com o consumidor, né? E você tem, ao mesmo tempo, uma outra vertente, que eu acho que ela está sendo muito pouco discutida, que é de onde vêm novos empregos, de que tipo de novas ocupações nós vamos ter de qualidade. Né? Uma coisa que eu vejo muito pouco, e olhando agora para o lado positivo, é que existe o que eu chamaria de economia do cuidado, que deve crescer muito. Ou seja, a gente cada vez mais precisa de pessoas que produzem cultura, que produzem atendimento, que produzem atenção, que produzem arte. Né? A gente viu nesse momento da pandemia, voltando a ela, o quanto as pessoas precisam mais de outras pessoas e de entretenimento, de cultura, de diálogo, do que propriamente de bens. Ninguém sofreu pela falta de roupa. Né? As pessoas sofreram pela falta de companhia, pela falta de poder encontrar outros. Então, essa economia do cuidado, né, é uma coisa que ela vai precisar crescer muito, e onde dá para colocar milhões de pessoas cuidando de outros milhões que precisam ser cuidados, né, sem gerar impacto ambiental. Então, assim, uma das atividades de maior impacto positivo é o cuidado, né, e a gente vê muito pouco disso. Então, assim, eu acho que tem aí uma oportunidade muito grande que ela é muito pouco falada, muito pouco explorada. Né, e acho que esse é um caminho que tem que ser pensado muito, e é o caminho humano. Né, e a gente precisa ter lugar para as pessoas se colocarem e trabalharem. Então, acho que as empresas estão dando pouca atenção a isso, a entender nos seus modelos de negócio o lugar do humano, né, e entender isso como oportunidade, e não só ver o passivo e aquilo que está se transformando negativamente no mercado de trabalho, que vai se transformar necessariamente, mas que nem por isso tem que deixar um monte de gente marginalizada. E, especificamente na tua questão sobre diversidade e inclusão, eu acho que tem 2 pontos para a gente mencionar, assim, que eu percebo de uma maneira muito direta nas empresas. Primeiro, de que é muito mais complicado lidar com raça e orientação sexual do que com a questão que é importante da questão feminina, da questão de gênero binária. Então, a gente hoje está vendo com muito mais clareza que, assim, tem um enorme espaço que precisa ser conquistado pelas mulheres, né? As empresas já avançaram nisso, mas tem muito que avançar ainda, claramente. Mas quando a gente compara o avanço nesse campo, né, do gênero binário, como a gente conhece, e traz para a mesa a questão da raça, a questão da orientação sexual, da diversidade em outros termos, né? A gente viu aqui a eleição de vereadores em São Paulo, né, primeiros vereadores trans, uma outra coisa. Tem aí um desafio maior ainda, e que as empresas estão, assim, tocando na casquinha e morrendo de medo. Sim. E acho que isso mostra, por último, o caso, por exemplo, do Magazine Luiza, do Magalu, com a questão do programa ativo deles de trainees, né, que é um programa de inclusão, de superação de defasagem histórica, e que foi aí combatido, atacado, né, virulentamente, seja nas redes, seja até no nível judicial. Então, assim, isso é um exemplo de o quanto tocar na posição de conforto é doloroso e o quanto é difícil uma empresa fazer isso. Então, acho que temos que olhar esses bons exemplos e saber que não é moleza o que está acontecendo. Sem dúvida, Aaron, porque as questões jurídicas e algumas interpretações decorrentes aí de Constituição Federal, lei específica para proteção ou para antidiscriminação no mercado de trabalho, tiram um pouco o foco das ações afirmativas que, na minha opinião, são previstas claramente como possíveis na legislação. Mas eu concordo com você, a gente está muito no início, mas esse passo dado pela Magalu, pelo Magazine Luiza, a gente viu também um programa semelhante da Bayer. Por causa do ocorrido na semana passada, não sei se vocês viram, ontem o Carrefour já soltou uma nota bastante grande, também que vai ter lá no seu comitê específico extra empresa, ações positivas voltadas para o mercado de pessoas pretas ou, no caso, outros tipos de discriminação que possam ser evitadas. Então, assim, tudo isso vem
parece que numa onda que talvez, digamos assim, leve mais pessoas ou mais empresas a testarem alguns modelos jurídicos, até com a participação do Ministério Público do Trabalho, que tem apoiado. Seria quem eventualmente poderia ser contra para proteger coletividade, né? Mas nessas ações afirmativas que você comentou muito bem, o foco sempre é atacar a desigualdade. Não se imagina que isso seja para sempre, mas para que a gente equilibre os mercados de trabalho enquanto isso seja necessário, né? Então, por isso que eu interpreto essa legislação que alguns veem como restritiva, como, pelo contrário, a restrição ali é para uma discriminação evidente, de que eu vou limitar determinados grupos de pessoas o acesso, e não é o caso. Aqui a gente está falando de oportunidade para que essas pessoas atinjam determinados patamares, no caso do mercado de trabalho, que é o que, na minha opinião, aconteceu muito bem com as cotas educacionais também, né? A gente viu que a questão do ensino não foi por isso que ela foi afetada, pessoas que não teriam oportunidade chegaram lá por causa das cotas, né? Essa é uma grande discussão que a gente pode bater também um papo em separado uma próxima vez. Eu vou passar aqui a palavra para a Renata, que eu queria ouvir um pouco sobre um tema e aí eu posso estar enganado, mas eu imagino que entre as 3 dimensões de ESG, a Glaucia já falou até um pouquinho sobre a questão do S não ficar separado dos outros 2, mas talvez a social seja que os analistas encontrem mais dificuldade, desafio, para encontrar informações para as análises e até identificar padrões entre as empresas, comportamentos entre as organizações. Você poderia falar, então, um pouquinho, Renata, sobre o seu dia a dia, desafios, facilidades que você tenha nessa busca e organização de informações para o seu trabalho, por exemplo, lá na Exame? Falar um pouquinho também quem é o seu interlocutor hoje na empresa, se os profissionais de RI, de relações com investimento, com investidores, estão preparados para te atender, que o teu foco é sempre sustentabilidade e ESG, se você fala com um departamento específico ou as informações estão espalhadas nas organizações. Então, aqui a gente queria entender um pouquinho mais do teu dia a dia, até porque o teu mercado é super novo, é um tipo de profissão muitíssimo especializada, né? E eu acho que talvez até pelos seus interlocutores ter alguém com essa especialidade seja diferente. Então, conta um pouquinho para a gente. Legal, obrigada, Fábio. Eu acho que nesse sentido a Glaucia faz um trabalho excelente de tentar padronizar informações. Eu acho que assim, isso é uma falta que a gente sente. Bom, primeiro que não são nem todas as empresas que publicam relatório de sustentabilidade, né? E segundo, as que publicam, assim, sabe, às vezes, assim, publicam o que querem, deixa de publicar muita coisa, talvez, assim, nem por maldade, mas, assim, por falta dessa informação ou por falta de uma padronização. Então, acho que a gente ainda tem muito espaço para percorrer nessa busca da padronização. Mas uma coisa que eu também acho importante, ESG também não é só dados, né? Acho que a pessoa que olha dado, você vê uma foto de uma empresa num determinado período. Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que considerar aqui. Primeiro, que as empresas, de maneira geral, elas estão avançando em sustentabilidade, em diferentes estágios, mas a gente vê que a grande maioria busca avançar. E tem uma grande maioria que, assim, você conversando, você pesquisando, você vê que já faz muito bem, só que falta essa comunicação. Então, um conselho que eu dou, lógico, olhem os relatórios de sustentabilidade de quem tiver. As áreas de RI, na maior parte das vezes, já estão preparadas para responder sobre isso. Várias empresas também já têm uma diretoria de sustentabilidade com profissionais super capacitados para responder sobre isso. Em várias empresas a gente vê que essa agenda, isso é o que eu gosto, assim, acho que a agenda da sustentabilidade para funcionar tem que vir de cima também, assim, tem que o conselho, tem que o CEO estarem engajados, assim, eu não gosto quando eu chego numa empresa e eu vejo que essa é uma agenda só do RI, porque daí você vê que é uma agenda que o mercado pediu, não que é genuíno da empresa querer fazer isso. Então, assim, sim, os RIs estão capacitados, mas eu acho que, assim,
tem que ir além disso, né? Tem que ver se é algo que o CEO está preparado para responder. Essa é uma agenda que tem que entrar no Conselho de Administração de uma vez por todas, que faz parte da estratégia de longo prazo das empresas. E uma coisa que eu acho interessante é que quando, assim, você para de olhar só os números são importantes, mas assim, você conversa com a empresa, acho que na questão dos stakeholders, tem que olhar muito para relacionamento com o cliente. Então, assim, qual que é o NPS dessa empresa? Quem são os competidores? Como essa empresa está inovando? Acho que, assim, esses são pontos que não necessariamente você vai encontrar em um relatório, mas que você tem que estar atento. Então, o relatório é muito importante, mas, assim, eu acho que não dá, igual um analista de crédito, um analista de ações, não pode olhar só para o balanço, eu acho que o analista ESG também tem que olhar para outros aspectos. Tentar conversar com fornecedores, ver assim, como que a empresa trata esses fornecedores. Conversando com a empresa, muitas vezes você percebe que empresas, assim, acho que a gente passou por uma época que a regra era terceirizar, reduzir a custo e todo mundo saía terceirizando. Daí você começa a ver, por exemplo, na Azul. A Azul é uma empresa que tem um NPS muito alto. O call center deles não é terceirizado, são funcionários da empresa. É mais caro fazer isso? Provavelmente, mas se é a pessoa que se relaciona com o seu cliente, essa pessoa tem que ter a sua cultura, ela tem que vestir a camisa e tem que tratar bem o seu cliente. Assim, é mais caro? Se você olhar só o preço, talvez o custo só sim, mas e se você perde um cliente que foi maltratado pelo call center? Qual que é o preço disso, não é? Então, assim, eu acho que ESG também é muito você deixar de olhar números e olhar ao redor o que está acontecendo e ver como o top management das empresas também trata essa questão. E essa questão da diversidade que o Aron colocou super bem, eu acho que também é um ponto assim, as empresas, de maneira geral, todas têm falado sobre isso. A gente até fez um estudo recentemente sobre como a Microsoft e a Salesforce endereçam essa questão, que são empresas que levam isso muito a sério. E por quê? Porque, gente, diversidade é criatividade, criatividade é inovação, inovação gera valor. Então, diversidade é bom para o negócio. Você não faz diversidade que você quer agradar alguém, você faz também para ter retorno. Então, essas empresas do Vale do Silício já entenderam isso, levam a sério, e daí você começa a ver que todas começaram com a diversidade de gênero, mas assim, já estão num nível de diversidade, às vezes eu fico, assim, no Brasil a gente ainda está discutindo licença maternidade, se tem que ser 4 ou 6 meses, e lá fora, assim, os pais já têm direito a 6 meses de licença paternidade quando nasce um filho, então assim, são direitos iguais, e você começa com gênero, você vai para raça, você vai para religião, e daí você vê que as empresas lá de fora já têm grupos de origem indígenas, eles já estão pensando como promover isso. Então, assim, eu acho que está muito no começo do Brasil, mas, assim, essa questão de diversidade, eu acho que merece uma atenção especial, e, assim, e dá para ver, pesquisando lá fora, quem faz bem, todas têm muitos dados, tem um relatório específico para isso, e é uma agenda de uma pessoa sênior. Todos têm um Chief Diversity Officer que responde para o CEO, que tem poder para chegar em qualquer diretor e falar, olha, aqui estão os dados da sua empresa. E é com dados, e assim, não é tratado como cota. Tratou como cota, acho que perde a legitimidade também. Todas as empresas, assim, eu concordo muito com o programa do Magazine Luiza, que assim, o que a gente vê lá fora que funciona é assim, primeiro você tem que atrair as pessoas, atraindo as pessoas você entende o que falta para essas pessoas crescerem na organização, e daí você busca dar os instrumentos para essas pessoas poderem crescer. Então, assim, a gente está numa fase no Brasil que a gente ainda nem consegue atrair, então, assim, você tem que atrair, e isso não é cota, assim, é necessidade, você tem que atrair essas pessoas, mas daí essas pessoas vão crescer com meritocracia dentro da organização, e daí sim, depois que atrai, você tem que dar os instrumentos, entender, e daí a meritocracia vai funcionar, mas se você não se esforçar em atrair, você nunca vai conseguir ter um ambiente diverso de fato. Perfeito, perfeito. Eu acho que quando você menciona do CDO, do Chief Diversity Officer, é aí que fica bastante claro como o nosso RH atual no Brasil, ele não consegue mais abraçar todas as vertentes do relacionamento de pessoas, né? E também você falou sobre
o Net Promoter Score, o NPS, que também é algo que fica numa outra ponta da empresa, e tudo isso tem que se conversar para fins de sustentabilidade e para o que você procura em termos de índices para indicar para os seus clientes que vão investir em negócios que tenham esses critérios como os padrões ou persigam esses critérios para que eles possam fazer investimentos sustentáveis, né, Renata? A gente vê como que lá fora, por alguns motivos, às vezes porque os tributos são canalizados para onde devem ser, e aí o social fica mais fácil para garantir uma licença maternidade maior, e aqui a gente ainda talvez não tenha os tributos canalizados da forma que seria a legal. Toda a questão que você está falando de organização da empresa, que ela virou uma matriz, não vira mais departamentos, né? Todo mundo interligado, eu falo com todos para poder obter informação. Isso tudo foi bastante esclarecedor para a gente entender os desafios de uma profissão que, no teu caso, na minha opinião, é bastante nova. São poucos os que se dedicam e tem uma técnica toda que eu imagino que você está criando, né? Eu vou perguntar para a Gláucia agora. Eu sei, Gláucia, que a GRI conta com uma série de normas, de standards, voltados para ajudar as empresas a reportarem os seus impactos. No caso aqui, a família 400, né, que você vai poder falar melhor, voltada para impactos sociais. Esses impactos sociais, lógico, eles podem ser positivos ou negativos, e a gente fica sempre nessa dicotomia e identificar o que reportar, porque o impacto negativo ele pode causar outras repercussões, até relacionadas, por exemplo, a fiscalizações e reações do mercado, né? Então, que você nos diz, Gláucia, sobre o que as empresas como elas têm se comportado nesse âmbito, em termos de transparência, falar mais um pouco até sobre quantas empresas têm reportado. Eu me lembro de você falar há algum tempo, e já faz bastante tempo, que eram 400 empresas, eu não sei se era ali em 2016, eu queria saber um pouco como é que está agora, e lógico, tem distorção de realidade na hora de reportar? A Renata acabou de falar que a gente não tem que olhar só o papel, tem que buscar outros elementos que vão nos ajudar a entender como é que aquela empresa ou organização está naquele momento. Mas o que você nos diz, então, sobre o trabalho sério de reportar e o que vocês têm encontrado no mercado de quem usa, por exemplo, os standards da GRI? Olha, a gente tem vários níveis, né, de uso da norma. Tem empresas que já estão, por exemplo, discutindo economia regenerativa, né? Não é mais nem gerenciamento de impacto, né? Claro, estão fazendo gerenciamento de impacto, mas já estão indo, né, no próximo nível, né? Mas a grande maioria ainda está atrelada ao que a Renata trouxe, né? Que é a questão do top management. Então, a gente tem um problema muito grande de hierarquia e cultura do medo dentro das empresas, que é já uma questão social importante, que faz com que a empresa perca muito dinheiro por causa dessa cultura, né, do medo, né? Então, eu vejo uma grande dificuldade a questão do greenwashing interno já. Né? Porque quando você detecta um problema, você tem medo de levar para o seu superior, né? E aí, quando você tem essa dificuldade internamente, como é que você vai fazer da porta para fora, né? Então, eu vejo que o que a gente está vivendo hoje, né, é uma evolução, porque com o investidor pressionando, né, o conselho está tendo que tratar desse assunto. Então, no ano passado a gente fez uma pesquisa, a gente terminou esse ano trazendo, né, a continuação, que era sobre como era o fluxo de informação ESG nas empresas, né, não só a S, mas todas elas, né? E aí a gente encontrou que comitês de sustentabilidade, né, empresas que o top management, por exemplo, entendeu que o assunto é importante e criou uma estrutura ali no conselho, né, estatutária, né, para tratar do assunto, tinha uma performance bem melhor que as outras que não tinham, né? E eu entendo que enquanto essa é uma solução temporária, não é uma coisa para sempre, né? Os comitês para assessorar os conselhos de administração e alta gestão
enquanto o conhecimento não e a cultura ainda vai melhorando, né, e o conhecimento não é apropriado por essa alta gestão ainda, a gente pode usar como um artifício para fazer com que a informação pelo menos chegue na área lá estratégica, né, de maneiras que ela possa voltar em forma de mudanças de procedimento, modelo de negócios, e para que a pessoa possa dar transparência externamente, né, porque por enquanto a gente vai ter que ter esse artifício. Eu vejo a grande maioria ainda tentando colocar mais fatos positivos, né, e quando a gente pede, por exemplo, analise o seu contexto, né, com um dos princípios da GRI, a gente vê, por exemplo, que as reflexões não pegam, por exemplo, o que o Aron trouxe, né, essa questão da cultura do cuidado. Isso é extremamente importante, porque o que a gente está vendo hoje, essa polarização, já é um resultado da ausência dessa cultura do cuidado, né? A gente está vendo aí uma digitalização muito rápida, né? Muita gente perdendo emprego, sem saber se situar por que isso aconteceu, e criando uma grande polarização e pessoas com muita raiva e ódio, né? E isso tem a ver com estratégias da empresa, né? Eu acho que isso acaba não pegando, né? As pessoas não conseguem fazer esse tipo de análise. Então, ainda temos muito que aprender ainda. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, que você faz um monte de pergunta em uma só, né? É para facilitar ou para complicar, né, Gláucia? Não, você respondeu perfeitamente. Eu queria mesmo ter esse seu sentimento, se você falou do greenwashing, se a gente ainda tinha alguma coisa a temer em relação à transparência de quem reporta. Eu acho que você não comentou o dado de empresas que estão reportando hoje. Você tem? Então, aqui no Brasil a gente ficou um pouco parado, né? Desde o começo da crise, a gente tem aí umas 400 empresas, a grande maioria de capital aberto, certo. Porque você, como advogado, bem conhece, né, a lei dos anos 70, que fala, empresa, você de capital aberto tem que fazer o relatório financeiro e publicar as suas informações financeiras. Então, isso já é uma porta boa para a questão da transparência ESG, né? Enfim, com essa crise a gente deu uma estacionada, mas é um bom número, 400 empresas. A gente sempre fica lá na conta da GRI entre os 5 maiores números de relatório, né? Países comparando com os outros países. Entendi. Agora, no mundo inteiro, a gente tem cerca de 10 mil empresas. Certo. Das 250 maiores, 75% utilizam padrão GRI, 99% fazem algum relatório ESG, né? E eu acho que esse é o número. Agora, em relação eu queria fazer uma defesa das áreas de sustentabilidade, né, que é essa dificuldade de chegar na estratégia, né? Então, eu vejo muita gente de áreas de sustentabilidade comprometidas, querendo fazer o trabalho, vão fazer curso, vão ler livros, até vieram de fora, né, foram fazer curso na Suécia, na Inglaterra, tudo, mas eles ficam o ano inteiro preenchendo formulário, em vez de realmente trabalhar nas inovações ou naquilo que, por exemplo, o relatório não pega. Sim. Né, que é o mais importante. Que é o né, estratégico. Porque, o processo, né, eu acho que todo mundo vê, acho que até o problema é semântico do nome da GRI, que é relatório de sustentabilidade, mas na verdade todo esse processo ele não é estanque, né? O que a gente quer é que as organizações mudem o mindset de só financeiro para sustentável, né, que eles passem a colocar o ESG, né, dentro do seu processo de avaliação de desempenho. Perfeito, Gláucia. Eu vou aqui direcionar agora uma pergunta para o Aron, e eu já vou juntar até, Aron, com uma... A gente não tinha falado antes a respeito, mas eu tenho certeza que você acompanha, mas é uma pergunta da minha sócia Renata Castanho, que lidera o nosso ambiental, né? Mas uma primeira parte da pergunta é a que a gente já tinha conversado um pouquinho antes, mas no campo de projetos de desenvolvimento, de negócios e investimentos,
com foco de atração de investimentos, você identifica que as questões sociais, principalmente aquelas relativas à relação de trabalho, têm peso e importância diferente a depender do setor, ou todas as vertentes sociais, quando se vai planejar um novo negócio ou projeto conceitualmente, isso tudo é avaliado com o mesmo peso? Até voltando lá no começo que você falou que há coisas ou situações ou aspectos que não são capturados diretamente pelas temáticas ESG, né, juntando um pouquinho aqui, mas a Renata até mencionou as questões ligadas, por exemplo, à Convenção 169 da OIT, que fala sobre a organização sobre povos indígenas e tribais. A oitiva desses grupos, nos investimentos, principalmente de infraestrutura, como é que você tem visto hoje, se isso está sendo cumprido de alguma forma, se pelo menos está se tentando planejar para que essas agendas relacionadas a populações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais situadas nessas áreas que vão ser afetadas. Você mencionou até linhas de trem, outras infraestruturas que a gente tenha. O que você tem visto também nessa prática? Então, é muito mais aqui a minha pergunta em saber se tem pesos diferentes ou se a gente hoje trata isso conforme o setor, a problemática é daquele setor, e também o que você nos fala aí sobre essas questões dos grupos que já residem em determinadas áreas que vão ser afetadas. Ok. Tá bem interessante, né? O papo, acho que a gente está passeando bastante por esses temas, bem interessante mesmo. Eu acho que essa questão de pesos diferentes, sem dúvida nenhuma, ela existe. Acho que diferentes segmentos, diferentes tipos de negócios vão ter riscos e impactos bem diferentes do ponto de vista social, olhando tanto o trabalhista quanto comunidades de entorno, consumidores, né, assim, são diferentes, mas o que é importante te lembrar também é que você tem princípios comuns. Eu acho que apesar do peso eventualmente ser diferente, em nenhuma instância certas violações de direitos humanos, de direitos trabalhistas são toleráveis e têm que ser analisadas dentro daquele contexto, né? Então, por exemplo, os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, né? Essa é uma convenção que foi aí, né? Antigamente se chamavam os princípios do Ruggie, que é o professor, né, que ajudou a estruturar esse trabalho todo. Hoje são os princípios orientadores. São universais, né, se aplicam às várias áreas, mas seguramente na hora de você pensar riscos e cuidados e investimento e pensar numa perspectiva sobre onde a empresa deve atuar em relação a cada um deles, você tem pesos diferentes conforme o setor. Então, assim, uma coisa é você estar trabalhando numa grande obra numa região de fronteira, uma outra coisa bem diferente é você ter uma atividade agrícola contínua com maior ou menor intensidade de mão de obra, né? Você pegar uma indústria de cadeia longa, como o vestuário, por exemplo, vai ter outros tipos de implicação, outros tipos de envolvimento, de cuidados a serem tomados, e quando você está em serviços, né, diferente, uma outra coisa, em varejo, uma outra coisa. Então, acho que aí tem um olhar realmente diferente para cada lado. Como é que é a calibragem disso, né, que você pergunta? Assim, como é que você calibra qual é o peso? Obviamente eu não tenho uma régua para medir isso é muito difícil, né? Mas evidentemente isso tem a ver com os impactos, né? Então, assim, a referência para você pensar no cuidado que você dá é o impacto que a sua atividade como empresa pode ter em relação às questões sociais, às questões humanas, em cada um desses contextos. E aí a gente chega perto daquilo que você estava comentando sobre esse exemplo que eu comentei, que o ESG eventualmente não pega tudo. Isso. Né? Então, no próprio caso, por exemplo, do Carrefour, né, agora em Porto Alegre, essa morte, esse assassinato, né, do Beto, que era um cliente da loja. Se isso não tivesse ganho a escala que ganhou, do ponto de vista de visibilidade e de transparência, isso possivelmente não teria impactado a empresa do ponto de vista reputacional, do ponto de vista de percepção de fornecedores, criado toda essa celeuma que justificadamente está sendo criada. Então, uma metodologia ESG, eventualmente, tu não vai identificar a priori como um risco
tangível, material, né, para usar o jargão da área, para aquele negócio, mas eventualmente isso pode causar um grande impacto se acontecer ou se for visto. Certo. O que eu quero dizer? Quando a gente fala em engajamento com partes interessadas, com stakeholders, eu sempre brinco que assim tem uma diferença muito grande entre partes interessadas e partes interessantes, né? As empresas, do ponto de vista do investimento, costumam olhar as partes interessantes, que é aquela parte que ela, se você não cuidar bem dela, pode te causar um problema, se você cuidar bem dela, vai te trazer um benefício. Mas às vezes você tem uma parte que ela pode ser interessada, porque ela não tem voz, mas ela vai ser afetada pelo impacto, mas ela não é interessante, porque ela não vai te afetar nem para lá nem para cá. Sim. E isso continua sendo moralmente necessário e eticamente necessário. Sim. Né? Então, assim, eu faço essa distinção aí, acho que ajuda a ver. E, por último, a pergunta sobre diálogo com stakeholders, como eu comentei agora. Né? Eu acho que no Brasil a gente tem um problema muito grave de cumprimento de condicionantes, especialmente em grandes obras, em ouvir comunidades afetadas. Tem um esforço acontecendo, a legislação exige isso. Como a Gláucia falou, as pessoas das áreas de sustentabilidade certamente percebem o valor e a importância disso, mas o que a gente vê muitas vezes é um cuidado do cumprimento legal daquela disposição ou daquela condicionante, ou às vezes nem o cumprimento, mas a administração, né, daquela situação, para que você não possa ser acusado de descumprir, a empresa não seja acusada de descumprir, mas sem efetivamente se tirar o suco daquilo, aquilo que se deseja, que é entender as necessidades daquelas partes e fazer uma obra condizente com essa necessidade. Então, assim, eu acho que a gente ainda carece muito e, ironicamente ou não ironicamente, essa seria a forma de calibragem da materialidade. À medida que você, de fato, ouve as partes, você vai poder antecipar riscos que você não veria e você vai poder ter a real dimensão desses impactos que podem acontecer. Né? E acho que é a melhor calibragem que a gente poderia ter. Perfeito. Em termos de materialidade, até depois eu tenho uma pergunta para a Gláucia. Vou perguntar primeiro para a Renata. Eu queria entender, Renata, como pessoa física, Fábio aqui te perguntando, né? E imagino eu que começam também investidores pequenos, médios, olhar para essas questões de onde eu vou direcionar o meu dinheiro de uma maneira que eu possa também incentivar empresas que tenham esse olhar, organizações com esse olhar voltado para a sustentabilidade e práticas credenciadas com essa temática, com essa preocupação com a sociedade, com o ser humano e com os investimentos que sejam sustentáveis, né? Então, nesse aspecto, o que você poderia falar para quem está começando a olhar uma carteira de investimentos considerando essas credenciais, até mesmo para quem é mais experiente, qual que tem sido, se você pudesse eleger aí uma recomendação, você já falou sobre onde olhar, o que olhar, reportes, mas o que você poderia falar então sobre oportunidades que hoje existem, e eu sei que você tem um material, inclusive, recorrente dessas análises que vocês divulgam pela Exame, mas se você pudesse eleger algumas coisas para comentar aqui com quem está nos assistindo hoje, e até falando um pouco se a gente tem opções também no exterior, acessíveis para quem mora aqui no Brasil, ou se a concentração de investimentos realmente é por aqui mesmo. O que você nos fala? Obrigada. Primeiro, começando pela sua última pergunta. Sim, hoje os investidores eles já podem comprar BDR, né? Então, assim, hoje fica muito mais fácil você investir em uma empresa fora do Brasil. E as empresas fora do Brasil, a verdade é que toda essa agenda ESG para elas já é algo mais antigo. Então, assim, eu comentei que as empresas estão avançando na escala de sustentabilidade. Pelo tempo, você encontra um número maior de empresas fora do Brasil que já estão nos estágios mais avançados dessa escala. No Brasil, acho que assim, uma coisa que é interessante que a gente está tentando promover na Exame, empresas sustentáveis, empresas que têm alto padrão ESG, elas tendem a negociar com múltiplos mais altos. Então, quando a gente olha o preço de ou múltiplo de EBITDA, ou múltiplo de preço sobre lucro da ação, as empresas sustentáveis tendem a negociar
com múltiplos mais altos. Por quê? Porque elas tendem a ser mais resilientes, têm mais oportunidades de crescimento, têm menos risco e têm mais retorno. Então, uma coisa que a gente também está tentando identificar na Exame, quando a gente pensa na escala de sustentabilidade, não só as empresas que já incorporaram a sustentabilidade à sua estratégia, mas as empresas que a gente vê que estão nesse caminho. Por quê? Porque essas são empresas que em algum momento podem ter o que a gente chama de re-rating, que é o mercado estar disposto a pagar um múltiplo maior por essas empresas. E são várias empresas que estão avançando nessa agenda. Isso é até na Exame que a gente está tentando, é começar pelas empresas que estão avançando nessa agenda, porque daí, assim, são as empresas que eu acho que, assim, dá para ver, assim, as duas que a gente já publicou relatório são VEG e TOTUS, e são empresas que a gente vê claramente que, assim, vem do top management a agenda, elas estão tentando melhorar o disclosure, estão endereçando os pontos materiais. Essa questão da materialidade que você mencionou e que você vai falar para a Glaucia, acho que é o principal ponto para a gente tentar evitar o que a gente chama de greenwashing, né? Porque, assim, nos relatórios GRI, as empresas, elas dão o disclosure do que são os pontos materiais para as empresas. Sim. E uma empresa, ela tem que endereçar os pontos materiais. Claro que você tem que fazer bem, tentar fazer bem todos os pontos do ESG, mas se você está construindo uma escola, mas que não é uma questão material do seu negócio, e você continua poluindo ou não tratando os resíduos, isso sim é greenwashing, quando você fica falando da escola e não fica falando dos pontos materiais. Então, um ponto muito fácil, eu acho, para detectar o greenwashing é pensar o que são os pontos materiais da empresa. Isso você encontra no relatório de sustentabilidade. Se a empresa não tiver um relatório de sustentabilidade, ou se não falar sobre isso, você também encontra no site do SASB, que tenta mapear a materialidade de vários setores. Você pode também ir no relatório de sustentabilidade de um concorrente, ver o que são os pontos materiais desse concorrente, que dentro de um setor os pontos materiais tendem a ser os mesmos, se tiver alguma variação são pequena, e ver se as empresas estão endereçando essa questão da materialidade. Certo, perfeito. Materialidade é a palavra que eu vou usar aqui para provocar a Glaucia, porque se eu me lembro, a Glaucia tem alguma crítica com relação à materialidade que vem, lógico, da auditoria, da contabilidade, que é número puro, ou seja, número puro, alguma coisa eu consigo eleger ali que é material. Mas quando a gente está falando de ESG, materialidade acaba perdendo qualquer tipo de limite, ou para cima ou para baixo, porque estamos falando de vidas, estamos falando dos impactos ambientais, estamos falando da morte de uma empresa que vai eventualmente deixar várias pessoas ou até uma localidade toda sem aquela empresa que sustenta famílias e muitas coisas. Às vezes algo negligenciado, um contrato de terceirização que é baratinho, gera um impacto tremendo, como a gente tem visto em situações acontecidas como na semana passada, né, de uma terceirização que se terceirizou, inclusive, a responsabilidade por pessoas que estão lá dentro de casa trabalhando, e com isso a gente gera um impacto de imagem, de impacto financeiro muitíssimo grande e social tremendo, né, Glaucia? Então, assim, o que é material nesse campo, e também te perguntar um pouco, tamanho de empresa importa? Eu posso, pequenininho, empresário, também me utilizar de standards para reportar e entrar nessa toada de respeito, de ética, de informar a sociedade o que eu faço ou o que eu tenho que fazer? O que você nos diz sobre isso? A Glaucia está com o mudo. Perdão. Imitando aqui a Renata, eu vou pela última. Vou pela última pergunta. Bom, primeiro... Aliás, desculpa te fazer só uma interrupção. Claro. A gente está caminhando para o final. Se eventualmente alguém que está nos assistindo quiser deixar uma pergunta, a gente vai tentar responder, mas a gente já está caminhando para o final, então desculpa te interromper. Só para fazer esse lembrete, Glaucia, o pessoal pode fazer via chat
as perguntas e a gente recebe aqui também. Se der tempo, a gente responde, se não, a gente depois entra em contato, responde no chat também, tá legal? Tá bom. Glaucia, desculpa a Perfeito. interrupção. Imagina, em relação a tamanho, né, para o processo de relato, o segredo também é a materialidade. Né, porque eu ouso dizer que para pequenas empresas é até mais fácil fazer o processo de relato, né, que é basicamente a seguinte pergunta, a materialidade: qual é o meu negócio, né, então, meu ramo de atividade, e o que eu provoco de positivo, né, com o meu negócio, e o que eu provoco de negativo com o meu negócio. Né? Então, são basicamente essas duas perguntas que a gente tem que fazer, e aí o que a GRI traz, né, é uma orientação, né, mais completa para se fazer essas perguntas com os princípios, tudo, mas a GRI traz os indicadores que são sugestões de como que você deve endereçar. Agora, essas sugestões, elas são baseadas, por exemplo, em normas da OIT ou, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, não é nada que a gente inventou, né? A gente pegou ali, né, os grandes problemas e transformou em indicador. Eu vejo que ainda a materialidade falta, né, nas empresas a questão da visão mais sistêmica dos seus impactos. Né? Eu acho que o exercício já melhorou bastante, né? Quando a gente compara, quando eu comecei a trabalhar com relatório para agora, assim, as empresas estão nesse caminho tentando falar de maneira equilibrada, até em palestra, assim, quando você vai, ela já começa, olha, a empresa não é perfeita, ela já começa dessa forma. Né? Sim. Então é interessante, mas é basicamente perguntar qual é o meu negócio, né? O que eu faço e qual é o meu impacto, né? Impacto positivo, impacto negativo. E aí, como eu falei, né, na questão sistêmica, por exemplo, uma empresa, ela tem dificuldade de assumir, talvez, ou de assumir por meio de dizer que, olha, eu sou responsável por isso, né? Que, por exemplo, se uma empresa produz um alimento que provoca obesidade ou diabetes ou qualquer outra coisa, né? Ou um banco que trata seus funcionários mal e provoca lá uma série de problemas de depressão, por exemplo, né? Tudo isso vai cair na saúde pública. Sim, né? Sim. Então, saúde pública é um impacto, né, dessa empresa. Ela acaba, é impacto do negócio dele. Então, em qualquer coisa que, por exemplo, uma empresa provoca um acidente, a pessoa vai para o INSS, e aí depois vai para o INSS, todo mundo paga junto, é um impacto na sociedade. Então eu vejo ainda um pouco de dificuldade das pessoas de entenderem esse impacto, né? Mas a gente está no caminho. Né? O exercício que foi feito pelo SASB, por exemplo, é bem interessante, né? Porque ele traz do ponto de vista de uma parte interessada, que são os investidores, que é uma parte muito interessante, como disse o Aron, né, para as empresas, mas já é uma espécie de pressão. Né? Agora, a gente também tem um desafio grande, por exemplo, a Renata falou, né, que encontra relatórios fora do Brasil, por exemplo, com melhor qualidade ou com melhor informação. Eu concordo bastante, né? E isso não é culpa das empresas, porque transparência é um ecossistema, né? Você dá transparência, mas alguém precisa usar, né? Ou precisa interagir com a empresa. E aí eu vejo que a sociedade, se você vê o relatório de uma empresa de fora, você vai ver que naquele país a sociedade é mais engajada, por exemplo, em relação aos seus direitos, em relação aos seus, né, ou impactos que a empresa produz, né? Então, eu acho que eu vejo, assim, uma ausência grande, né? E a gente tem feito um trabalho nesse sentido também de chamar a sociedade para interagir mais com as empresas, porque essa interação vai fortalecer a sustentabilidade nas empresas também. Né? Não, eles vão, na verdade, eles vão gostar quando a gente fala, quem olha o seu relatório? Ah, ninguém, né? A gente recebeu 3 interações. Não, a gente precisa de mais interações, né? E isso vai fortalecer o assunto. Então, eu acho que assim, a gente precisa de uma sociedade engajada para que essa materialidade vá evoluindo também. Isso você acha que você comentou da lei de 76, da lei das SA, que ela acaba abrindo uma porta para quem é mercado aberto, as companhias, as SAs,
de capital aberto reportarem, né, e já usarem as suas obrigações de reportes financeiros para o reporte de sustentabilidade. Você acha que falta lei, Gláucia, para empurrar mais gente a participar? É via lei ou por conscientização que a gente vem caminhando, como você falou, isso virá naturalmente e a gente não precisaria de lei para isso? Eu acho que a gente precisa de conscientização, mas a gente precisa de lei também. Né? Mas como tudo é dinâmico, né? Temporário, a gente precisa de regulação. Sim. Apesar de que a gente está num país em que tem lei que pega, tem lei que não pega, então não adianta. Né? Mas eu acho que eu vejo um bom exemplo, por exemplo, de um setor que quando a gente pega lá no índice, né, do Aron, lá o Easy, na carteira, a gente vê um conjunto grande de empresas do setor elétrico, principalmente distribuição, né? Esse setor ele foi regulado em 2000 pela ANEEL, né, que é a agência reguladora deles. Eles criaram uma regulação que falava, olha, você desse setor tem que relatar o IBASE, obrigatoriamente, né? E claro, naquela época o pessoal não via sentido, enfim, mas depois o pessoal começou a entender, tanto que nesse setor, por exemplo, quando a gente viu nesse setor, né, um avanço nesse setor. Sim. Então eu acho que regulação funciona assim e ele ajuda a conscientizar também. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo. Eu vou até aproveitar, eu ia pedir para vocês fazerem as considerações finais, mas eu vou aproveitar uma pergunta da Natália Cortez, que chegou no nosso chat, bem interessante, que ela estava ligada a uma que eu ia fazer em algum momento aqui, porque eu vejo vocês três como figuras proeminentes e referências no mercado em profissões diferentes. Profissões que já, digamos assim, a gente falava que seria do futuro, vocês já estão exercendo hoje, né? Tem até uma fala da Renata, que eu vou pegar aqui. A Renata disse o seguinte, deixa eu ver se eu encontro. A Renata disse que after many years in equity research, I realized it was time to work where my heart and my mind were. I started studying ESG to help investors invest in line with their principles and companies become more sustainable. Depois, quem quiser ver essa frase dela, está lá no LinkedIn da Renata Faber. E o que a Natália está perguntando é o seguinte, eu trabalhei com ESG na Bélgica e Holanda por 2 anos após o mestrado e estou buscando oportunidades de emprego por aqui. Vocês teriam alguma dica de onde buscar cursos ou para se destacar no mercado? Então, já começando a minha pergunta para vocês de últimas considerações e juntando aqui com o que perguntou a Natália, Aron, o que você comenta das suas considerações finais e responde aqui em termos dessas questões de mercado de trabalho que a Natália está perguntando. Então, bom, eu acho que a conversa foi muito boa e parabéns aí por provocar, né, e pela condução, Fábio. Acho que realmente você costurou muito bem aí as várias frentes, né? Agradeço, foi muito legal estar conversando com a Renata e com a Gláucia. Assim, a Gláucia amiga de longa data, a Renata amiga de nova data, mas certamente vamos estar juntos aí, né? Só aquele comentário que a Gláucia falou, o Easy do Aron, o Easy não é do Aron, o Easy é da B3. O Aron é um mero instrumento para ajudar a fazer isso funcionar, já faz bastante tempo, né? E só eu explico porque realmente, assim, institucionalmente, eu não represento, não falo em nome do Easy. Isso é importante ser colocado, apesar de muita gente me identificar com o índice por conta do trabalho, né? Respondendo o que a Natália estava dizendo, eu acho que, assim, esse mercado seguramente está crescendo, especialmente para quem conhece bem do assunto. Acho que a gente tem, assim, uma turma mais da antiga, vamos dizer assim, que vem da área de sustentabilidade, agora tem todo uma nova vertente aí, ESG, que está chegando, e que são outras habilidades, outros conhecimentos. A gente, com essa coisa de afastamento, de pandemia, é difícil ir nos eventos, né? Então, minha sugestão seria estar presente nos eventos onde a turma toda se encontra. Né? Acho que é uma maneira boa de fazer networking, sempre foi o presencial, nesse virtual é bem mais difícil. Acho que, assim, os cursos, né, onde estão os grandes núcleos, na FGV, o Centro de Estudos de Sustentabilidade, acho que é um lugar muito importante.
né, dentro dessa agenda, e tem vários eventos acontecendo que acho que você poderia acompanhar, seja na Febraban, seja organizados por GRI, a própria Exame. Acho que é uma questão de circular. Realmente a época não está ajudando, mas eu acho que vai ter muito espaço, muita demanda, especialmente para quem conecta com o negócio. E acho que é isso. O papo foi muito bom. Agradeço muito aí. Bom a gente estar conversando. Aron, o papo foi ótimo. Na minha opinião, eu vou depois fechar repetindo isso, mas eu fico muito agradecido por vocês estarem com a gente. Para mim foi assim, um aprendizado muito grande e ouvi-los foi fenomenal. Eu te agradeço de novo. Vou passar aqui a palavra para Renata comentar, então, um pouquinho do que a Natália perguntou e fazer suas considerações finais também, Renata. Bom, primeiro, Natália, que legal que você trabalhou 2 anos com isso, está agora voltando para o Brasil querendo trabalhar com isso. Acho que assim, o lado bom é que é um campo que está bastante aquecido. O que eu ia te falar, me adicione no LinkedIn, me manda seu currículo, que a gente tem falado com várias empresas e vira e mexe a gente sabe de empresas que estão procurando para essa posição. Então, me adiciona que no que eu puder te ajudar, eu ajudo. E fica também a dica para as outras pessoas também que estiverem procurando emprego nessa área. E eu quero agradecer ao Lobo de Riso pelo convite, pela iniciativa, quero agradecer ao Fábio, Aron e Glaucia, excelente painel, acho que um pouquinho mais de 1 hora passou muito rápido, então acho que a gente vai ter que fazer outro em breve, mas sim, foi ótimo, muito aprendizado, muito prazer, Aron e Glaucia, claro que já conhecia vocês pelo nome, mas assim, um prazer estar aqui com vocês nesse painel, obrigada. Natália, manda o currículo para nós também, tá? By the way. A ABC é pequenininha, mas tem ambições. A gente vai colocar embaixo do vídeo no YouTube os endereços todos de contatos dos sites da ABC Associados, da GRI, o endereço da Renata na Exame, que ela tem um produto super interessante no mercado sobre ESG também. Os endereços de LinkedIn, aí todo mundo já se conecta e ficamos aí ampliando esse círculo de relacionamento aqui, que é focado num assunto muitíssimo interessante e importante para todos. Renata, o agradecimento é todo nosso. Foi realmente um grande prazer e juntar aqui todos nós aqui nesse bate-papo que realmente a gente está chegando em 1h30 com aquele comecinho que a gente esperou um pouquinho para engrenar, mas a conversa assim, fluiu muitíssimo bem. Eu é que tenho todos os agradecimentos para vocês. Glaucia, o que você nos diz então? A Natália fez a pergunta sobre a questão do mercado de trabalho, voltando da Bélgica, depois de ter estudado e se graduado no mestrado aqui em relação a ESG. E você também acompanhando o mercado pelo ponto de vista da GRI, o que você nos fala, e queria ouvir as suas considerações finais também. Primeiro que ela é um tesouro, né, para as empresas brasileiras, e agradeço por ela ter voltado, porque com tudo que está acontecendo nesse país, um dos medos que eu tenho é a fuga de cérebros, né, e ela está trazendo conhecimento lá de fora para cá. Então, gostaria que ela também me adicionasse no LinkedIn, que eu também vou dar um jeito de ajudá-la. Virou uma disputa, então, aqui. Eu vou intermediar depois, Natália, você pode me adicionar, a gente faz uma intermediação. Brincadeira, Glaucia. Não, mas eu acho que é interessante e eu gosto muito de fazer essas conexões quando as pessoas estão buscando, né, colocações, enfim. Então, só me adicionar no LinkedIn também e a gente vai conversando. Né? Sobre a mensagem final, eu queria dizer que eu adorei a parte em que a Renata mencionou sobre a alta gestão tem que estar envolvida, né, e eu concordo 100% com isso. E eu adorei a expressão partes interessantes do Aron. Eu nunca mais vou esquecer, vou lembrar sempre, porque é realmente isso que acontece, né? E para o público em geral, eu queria dizer, olha, gente, transparência parece uma coisa que a gente não consegue pegar, né? Mas é um valor muito importante, é um asset muito importante para a gente, né? Ele é bom para a gestão empresarial, né? Aí ele vai ajudar
ao mercado a ser mais saudável também, mas do ponto de vista individual, transparência é muito importante para a gente garantir os nossos direitos, né, para a gente poder exigir os nossos direitos como cidadãos. Então, assim, mais uma vez, chamo o pessoal para ser ativista nisso, né, ativista século XXI, né, que Sim. vai conversar, né, e exigir seus direitos. As normas GRI são gratuitas, né, já estão traduzidas para o português, como você falou, né, o conjunto 400, ele abarca direitos dos trabalhadores, direitos humanos, comunidade e consumidores. Né? Então, são 4 assuntos dentro de um conjunto, né, mas, enfim, quem quiser participar de workshops gratuitos da GRI, só me inscrever também. Eu vou alocando nas datas que eu faço, isso agora online é mais fácil, né? E é isso, eu queria agradecer muito também, adorei participar dessa mesa, conhecer você pessoalmente, a Renata Faber, que eu já tinha ouvido tanto falar, Renata, né? E assim, tanta gente fala seu nome, né? E reencontrar o Aron também, né? Louca para encontrar pessoalmente de novo, né? E desejar um muito bom trabalho para vocês e muita força nessa jornada aqui, né? Que precisa de muita resiliência para essa jornada, Sim. né? Sim. E muito cuidado um com o outro, né? Então, isso que todo mundo ofereceu para a Natália é já o indício da economia do cuidado. Enfim, vamos lá. Exatamente. Não, foi perfeito. A reação de vocês aqui demonstra muito bem o perfil ético de todos vocês. A gente não tinha como fazer melhor escolha para esse painel. A gente tem muita gente para conversar, mas a melhor escolha que eu digo é para dar esse pontapé inicial, que pelo menos pelo ponto de vista de relações de trabalho no Lobo de Riso, e dando continuidade à discussão toda que a Renata começou, minha sócia, falando sobre ambiental. A gente tem, então, assim, todo o agradecimento a vocês. Novamente, Renata, Glaucia, Aron, muito obrigado pela participação. A gente espera contar com vocês em próximos bate-papos. E como vocês são multifocos, né? Provavelmente outros sócios nossos do Lobo de Riso gostariam muito de conversar com vocês pelos focos específicos de cada área, então não vai faltar realmente oportunidade para a gente conversar. O tempo de vocês eu sei que é muito valioso, mas eu sei que vocês também estão aqui como porta-vozes de uma mensagem que é para um futuro melhor para o nosso país e para o nosso mundo, né? Então, nesse momento, o que a gente precisa realmente é o que a Aron falou, a gente está próximo ainda aqui online, essa oportunidade de relacionamento, de conhecê-los foi muito bom, eu só tenho realmente a agradecer. Agradeço também a todos os que acompanharam a gente por algum momento ou até agora aqui nesse nosso bate-papo online. A gente tem outros programados específicos para ESG ou de outros temas que a gente sempre atua pelo ponto de vista jurídico, mas a gente tenta trazer sempre convidados que sejam como os que a gente teve hoje aqui, Aron, Glaucia e Renata, com uma amplitude de conhecimento máxima para que a gente depois chegue no jurídico e a gente consiga traduzir isso para algo que no final vai virar um documento, uma análise de risco, vai virar um programa específico. Então, para a gente também é muito importante contar com bate-papos como esse. Agradeço de novo a todos, então. A gente vai colocar os contatos de todo mundo abaixo do vídeo. Fiquem à vontade para nos mandar e-mail aqui para todos que participaram também. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado para todo mundo. Um bom dia e bom restante de semana. Tchau, tchau, Aron. Tchau, Renata. Tchau, Glaucia. Tchau, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.